Fala, Fel, trouxe pra vocês aqui a análise do pessoal da Sport Center e do ESPN, trazendo informações do Coringão pra gente aí, Yuri Alberto, Memphis Depay, análise completa desse Coringão, hein? Então aqui já deixando os créditos pra ESPN, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aqui nos comentários da cidade que você tá falando e bora pro vídeo. O assunto agora é o Corinthians, final do Brasileirão histórico pro Timão. Dentro de campo, o Corinthians terminou 2024 com a esperança renovada. Apesar das turbulências na política, as vagas na Copa do Brasil e na fase preliminar da Libertadores trouxeram um grande alívio ao clube. Se você remontar uma equipe, é bem difícil. E aí você precisa arregaçar as mangas, precisa ter capacidade de conhecimento de mercado, conhecer os atletas, ter uma ação muito rápida no mercado. Nós estamos percorrendo o caminho certo e essa convicção, essa certeza no que era o nosso objetivo foi fundamental para hoje a gente estar realmente comemorando todos esses acessos que nós tivemos, essa boa colocação no Brasileiro, 7º colocado, a Libertadores garantida, o Brasileiro, a Copa do Brasil, né, voltou, né, que ela estava perdida. Foram 9 vitórias seguidas no Brasileiro, uma marca inédita na história do Corinthians, que igualou o recorde de Internacional e Atlético Mineiro. As contratações no meio do ano mudaram a cara do timão. Memphis Depay foi decisivo, tanto nas jogadas quanto nos belos gols. Nesse primeiro ano foi muito difícil, valorizo sempre aqueles que vieram, que aceitaram, porque mesmo entendendo que o Corinthians atravessava por momentos fora de campo, um pouco conturbado, alguns problemas certamente do campeonato, você olha a tabela, você estava sempre ali no rebaixamento, e esses jogadores compraram a ideia que nós identificamos algum atleta importante que, dentro das nossas necessidades, certamente nós iremos fazer a contratação para que possa melhorar ainda o nosso elenco. Mas certamente serão situações pontuais. E aí o trabalho ele fica muito mais saudável quando você já tem todo esse elenco pronto. Antes criticado, o ataque terminou em alta. Yuri Alberto foi o principal goleador do Brasil, ao balançar as redes 31 vezes, e artilheiro da Série A ao lado de Alejandro do Vitória, com 15 gols marcados. Mas o atacante pode deixar o Parque São Jorge no começo de 2025. Ele é um profissional, ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber propostas, faz parte da vida de um atleta. E a gente, quanto clube, o que a gente precisa, o que a gente realmente está focado é a permanência dele. Até então, não aconteceu nenhuma oferta oficial. A gente vai estar sempre aqui aberto, pronto para conversar, em qualquer circunstância que for. Mas eu também tenho certeza que o Yuri, mesmo que tenha esse sonho de jogar também na Europa, ele também tem sonhos de conquistar grandes coisas no Corinthians. Passada a turbulência em campo, para o ano que vem, a cobrança será por títulos. O Corinthians vai estar sempre acima de qualquer atleta, de qualquer jogador, de qualquer treinador. Nós estamos aqui para fazer um trabalho digno, correto pelo Corinthians, e vai ficar no Corinthians aquele jogador que queira ficar, aqueles que querem realmente vestir essa camisa e aqueles que estão focados para juntos buscar todos os objetivos de 2025. Vamos lá, vamos falar sobre vários assuntos envolvendo o Corinthians, começando com o Yuri Alberto. A torcida está apreensiva com a história, o futuro, André Kfouri, do Yuri Alberto. O Fabinho Soldado disse que tem confiança na permanência, mas está muito claro que a opção na saída, pintar uma negociação, é uma opção, né, que isso pode acontecer. Queria que você falasse do Yuri Alberto, tanto a questão da negociação como o que virou a história deste rapaz. É uma das grandes histórias, né, do futebol no Brasil nesse ano, e certamente a principal história do Corinthians, né? A gente vem falando já há algum tempo. A reação corintiana no Campeonato Brasileiro, que salva, entre várias aspas, a temporada, porque o Corinthians teve um ano ruim, terminou com boas sensações, uma sequência de vitórias que é recorde. Foi necessário que o time conseguisse fazer isso para que, em meio a uma temporada tão decepcionante em tantos outros aspectos, pelo menos o torcedor, nesse momento, olhe para 2025 com um pouco mais de esperança, até uma certa animação. Mas para justificar tudo isso, o Corinthians vai ter que, pelo menos, manter essa equipe.
E é muito difícil, principalmente porque alguém que é um dos pilares da equipe, que foi um dos motivos pelos quais o Corinthians conseguiu dar essa volta no próprio destino. A gente lembra que na virada do turno o Corinthians tinha 29 pontos. É uma coisa, assim, sensível demais em termos do que é necessário fazer para evitar o rebaixamento. O Corinthians fez bastante mais do que isso, mas, de novo, a virada foi feita por algo raro no futebol brasileiro. Uma sequência de 9 vitórias para encerrar o ano. Mas o goleiro Hugo, o Garro, que jogou bem a temporada toda, e o Yuri Alberto, que também esteve em alto nível a temporada toda. Claro, terminou o ano no seu mais alto nível com a chegada do Memphis. Ele se libertou completamente de qualquer amarra que ele tivesse dentro de campo. A pergunta é se esse jogador vai permanecer. E aí a gente volta a lembrar que ele teve um ano ótimo em gols, em assistências, ele tem idade para ser negociado ainda, ele esteve para sair do Corinthians no trecho da temporada em que ele parou para fazer uma cirurgia. Ele estava determinado a ir embora porque não aguentava mais a pressão. Ele próprio falou sobre isso. Mas aí, com essas semanas em que ele ficou um pouco de molho, as coisas se acalmaram, a própria cabeça dele mudou e ele decidiu que ia voltar, ia recuperar o futebol que todo mundo sabia que ele era capaz de jogar e ajudar o Corinthians a se resgatar nesse Campeonato Brasileiro, nesse ano de 2024. A minha impressão é que se ele receber uma proposta de acordo com o futebol dele, de acordo com as pretensões dele para a carreira, não haverá ninguém que possa reclamar ou criticá-lo por, ao menos, declarar para os seus superiores hoje no Corinthians que ele pretende ir embora. Ao mesmo tempo, isso vai significar um problema muito grande, porque é um jogador muito confiável, como ele próprio mostrou nesse fim de ano, um jogador raro nas suas qualidades e adaptado ao clube, que gosta do Corinthians, a torcida gosta dele, mas infelizmente o futebol também vive dessas despedidas. Na maioria dos casos, as despedidas são consideradas precoces pelas massas de torcedores dos clubes no Brasil. Não é só a torcida do Corinthians que quer a permanência do Yuri Alberto, tem colega querendo, como ficou claro na premiação Bola de Prata. Imagino que surgirão propostas. Você vai ficar bem dividido, não vai não? Não tô entendendo o que você tá me olhando. Você não vai deixar sair não? Tá bomba. Tá para mim ou para ele? Para ele. Dá para você também, pode. Serve para você também. Ele não vai sair. Não vai sair? Eu não vou deixar. Ele não vai deixar. Não vai. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém mais. É, um cara que tem como característica achar companheiros, achar companheiros no ataque, pro Garro e o Yuri Alberto é importante, mas não só para ele. Eu queria que você falasse dessa situação do Yuri. Pro Garro, o Yuri Alberto é importante, mas a inversão, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Sem porque dúvida. Para o Yuri, o Rodrigo Garro é muito importante, o Memphis Depay é muito importante. Que jogador é o Rodrigo Garro, né? 25 anos de idade, o cara chega e vira essa referência técnica dentro da equipe do Corinthians. É a grande pergunta para a temporada, porque o Corinthians parece ter passado pelo seu maior furacão administrativo no começo do ano, onde as coisas foram trágicas, né? Um primeiro semestre de gestão absolutamente caótico e devastador para o Corinthians, o que não quer dizer que tenha sido espetacular no segundo semestre, mas as coisas pouco a pouco foram ficando pelo menos um pouco mais estáveis da porta do CT para dentro, e isso era o mínimo que o time precisava para conseguir melhorar no campeonato. Depois vieram as contratações. Então, assim, aparentemente o ambiente da porta do CT para dentro, ele está domado. O Corinthians sabe quem será o seu técnico para a temporada e ele vem fazendo um bom trabalho, especialmente no que era mais importante, que era o Campeonato Brasileiro. Como o Fabinho falou, o Corinthians não precisa montar um time, o Corinthians tem um time, existem pequenas arestas a serem aparadas do time titular e um pouco mais de arestas a serem aparadas dentro do elenco. A grande questão é a manutenção das peças-chave. Eu não sei que tipo de mercado olharia hoje para o Rodrigo Garro, talvez o mercado árabe. Ele com 25 anos, talvez o mercado europeu não olhe para o Garro, até pelo perfil dele, como olharia para outros jogadores. Agora, o Yuri é a grande questão. E o Yuri tem sido sempre muito claro nas suas manifestações, com um respeito enorme pelo Corinthians, mostrando a sua felicidade clara de estar no Corinthians nesse momento. Se ele ficou no pior dos momentos, se ele na podre ele ficou,
Agora, ele tem muitos motivos para ficar, mas ele também deixou claro que se chegar uma proposta muito boa para ele e para o clube, ele vai querer sair, é legítimo que ele queira. É o sonho dele e ele trata isso com muita clareza, sem que isso represente nenhum tipo de desrespeito ou desmerecimento ao Corinthians. Então, nesse momento, cabe ao Corinthians esperar. O presidente Augusto Melo tem dito nas últimas entrevistas que não, no que depender dele, o Yuri não vai sair, e eu acredito nele. Só que não depende exclusivamente dele. Claro que ele pode negar propostas infinitamente, mas a gente sabe que o futebol não é exatamente assim. Então, nesse momento, embora o Corinthians queira que o Yuri fique e o Yuri também tenha alguma vontade de ficar, o mercado vai dizer se o Yuri Alberto vai ficar ou não. O que eu acho salutar do que a gente viu desse trechinho dele com o Garro, com o Nicolete, com o Plihal na live do Bola de Prata, é como esse grupo do Corinthians se gosta. Então, assim, especialmente esses caras da frente, Memphis, Garro e Yuri, eles se gostam muito. E é claro que isso não vai fazer o time ganhar campeonato, mas um time bom, um time que já tem algum tipo de entrosamento e que tem uma relação tão boa e um claro comprometimento com a camisa, e a relação construída entre os jogadores e torcida mostra isso, é uma química interessante, né? Essa mania, esse hábito que os jogadores criaram de fazer o poropopó com a torcida após cada jogo, que é algo que poucas vezes eu vi na história do Corinthians, né? No meu tempo de vida, esse símbolo tão direto com a torcida, isso somado a um trabalho de sequência pode dar um fruto interessante para o Corinthians. Então, todos os esforços para manter essas estrelas, especialmente Yuri, Garro e Memphis, eles são válidos. Vamos com uma tela que mostra, não uma ascensão, mas a chegada e o impacto do Memphis Depay ao Corinthians. Contratação mais do que acertada. Número de Memphis Depay em 14 jogos. Foram 7 gols nesse período. O segundo artilheiro do time, assistências 4. Também o segundo, aqui no time dele tem o Yuri Alberto e o Garro, que a gente estava falando, né, para cada um desses itens. Finalizações certas, 15. E ele lidera dribles certos e vitórias, isso é muito importante, vitórias garantidas com gol. E eu relembro muito o jogo com o Atlético Paranaense. Aquele jogo eu acho que definia muito a vida dos dois, como chamado a gente viu. Turning point. O Corinthians sobe e o Atlético Paranaense atola aquele gol de falta num jogo que o Corinthians não jogava bem, depois viram um 5-2. André, peso aí de Memphis Depay. Esse rapaz já fez de tudo, né? O Corinthians já fez gols em que ele deu o passe se livrando de 4, 5 marcadores. Isso aconteceu 2 vezes na Copa Sul-Americana. O Corinthians já fez gols com ele servindo seus companheiros, principalmente o Yuri Alberto. O Corinthians já fez gols com ele recebendo a bola, na maioria das vezes, e é natural que seja assim, do Garro. Aquele jogo com vitória mostrou o Memphis recebendo do Garro um passe muito bem feito, o tipo de passe que ele, Memphis, se acostumou a fazer. Um jogador que tem muita visão, tem bom passe, boa finalização, fez golaço em jogada individual, abrindo espaço dentro da área para finalizar, fez golaço de falta, como nós vimos há algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, e aí ele encerrou com um gol de bicicleta, fora de casa, numa vitória por 3-0, dando ao Corinthians esse recorde de 9 vitórias seguidas no campeonato. Então, assim, uma pequena amostra em termos de tempo, não são tantas atuações assim. As primeiras mostravam que ele claramente ainda precisava chegar na sua melhor forma, mas estava disposto a isso. Uma tremenda aptidão para se inserir, para conhecer as coisas fora do clube, para entender o que é a cidade de São Paulo, muitas vezes o que é o Brasil, não ficar apenas no circuito onde ele mora, onde ele treina e onde ele joga. E seria ok se fosse assim, é uma decisão de cada um, mas a gente tem que respeitar e aplaudir as trajetórias distintas, e a dele é distinta, e ele contribui de maneira pesada para o Corinthians ter esse final de ano, consequentemente, trabalhando em causa própria, para, por que não, permanecer aqui, continuar jogando bem e sendo feliz com a camisa do Corinthians no ano que vem, porque ele tem contrato. Para finalizar o vídeo aí, Yuri Alberto disse que fica no Corinthians para 2025. O atacante vai à premiação em São Paulo, no Bola de Prata aí da ESPN, e responde diretamente se continua ou não no clube. O atacante Yuri Alberto disse nessa noite de segunda-feira que fica no Corinthians na próxima temporada. O Yuri foi à cerimônia do troféu Mesa Redonda da TV Gazeta e respondeu de maneira mais objetiva possível se ficaria ou não no clube na próxima temporada. Ele afirmou que fica
pica e deu até risada. Você sabe como é jogador, né? Então, no domingo, entrevista concedida na saída do time da Arena do Grêmio, onde o Timão venceu por 3-0 aí, e igualou o recorde de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão de pontos corridos. O goleador do país com 31 gols havia dito que a permanência estava nas mãos de Deus. Já nessa segunda-feira, o Fabinho Soldado deu uma entrevista no CT Joaquim Grava, disse que a permanência do Yuri Alberto seria uma prioridade para 2025. Ele também disse que o Yuri recebeu sondagens recentes de clubes ingleses e nunca escondeu o desejo de atuar na Europa aí, disse Fabinho Soldado. E essa confirmação, a diretoria também quer manter a confiança de que continuará com o Yuri Alberto na próxima temporada. Em 2025, o Timão voltará à Copa Libertadores da América aí, ainda na fase qualificatória, com início em fevereiro. O Timão ainda disputa a Copa do Brasil, Paulistão e Brasileirão do ano que vem. O elenco é que tirou férias nessa segunda-feira e tem compromisso aí dia 15 contra o Red Bull Bragantino e pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Então já deixe seu comentário aí, se inscreve no canal, deixe seu like, ative as notificações e até a próxima. Valeu!